Bom dia, bom dia. Nós estamos no 10º dia da nossa dose de sabedoria diária. Sou muito feliz de estar aqui com você, porque a gente está transbordando. O que é transbordar? É você aprender algo e dividir com outras pessoas. Nossa evolução, ela é toda montada em cima disso, ou seja, as pessoas aprendem e ensinam para as outras pessoas. Se você não está fazendo isso, você precisa fazer, porque isso nos dá mais crescimento. Então, o que o meu mentor chama de transbordo, Pablo Marçal. É um dos meus mentores nesse momento, agora 2023, é aquele mentor que eu estou mais consumindo no momento, né? Eu tenho vários mentores, mas nesse momento é o Pablo. E, claro, tem mais pessoas que colaboram com com o nosso aprendizado. Eu venho aqui e trago coisas que eu aprendi. Então, no caso aqui, nós estamos falando de provérbios, mas eu aprendo muitas outras coisas. Gostaria de poder ter mais tempo para tudo que eu aprendo vir aqui. Eu estou programando isso, talvez para a próxima semana eu entre com mais uma live diária. Então, eu vou ter 2 lives, uma outra com outro tema. Nesse momento, a gente está nessa live do meio-dia, dos 12h12 da manhã. Nós estamos com provérbios, hoje é 10h10, pode ser, tem dia que eu posso fazer mais cedo por algum evento ou mais tarde, mas todos os dias, durante 31 dias, eu estou comprometida com você em trazer aqui provérbios e a gente conversar sobre por que o provérbios é sabedoria. E hoje nós vamos, então, fazer a leitura de Provérbios 10, que ele começa assim: a justiça e a malignidade. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então fala com todos nós que somos mães e pais, e também nós também somos filhos. Então é uma reflexão de quem nós somos, quem nós fomos, quem nós somos e de como nós estamos orientando os nossos filhos. Isso é muito importante para nós, porque nos dá sabedoria para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Versículo 2: os tesouros que são fruto da desonestidade de nada vale, mas a justiça livra da morte. Vamos ler aqui de novo, porque às vezes tem alguns versículos que eu não entendo muito bem. Muitos eu vou comentar e outros não. Talvez fique para a próxima rodada, porque Provérbios, ele tem muito a ver com o que você está vivendo, o teu momento, com a tua compreensão, com tudo que você já viveu e você entendeu o que ele está dizendo. Então, você pode fazer uma leitura de Provérbios hoje e ele tem uma conotação para a tua vida. Daqui a 30 dias você lê de novo e ele tem uma outra conotação, mas você sempre vai estar aprendendo, sempre vai ter uma sementinha para te ajudar. Isso é sabedoria. Então, eu peço para você que está no YouTube e no Instagram para compartilhar essa palavra com outras pessoas, compartilhar o vídeo. Se você também puder, você pode fazer vídeos falando do que você entendeu, você pode reler provérbios também e fazer a tua interpretação do que você aprendeu, do que te ajudou naquele dia. Se você também puder, comenta no Instagram, comenta no YouTube, e por quê? Quando você comenta, o algoritmo da plataforma, ela entende que essa é uma mensagem importante e ela tende a mostrar para mais pessoas. Então, empiricamente, você vai estar ajudando outras pessoas através da palavra de Provérbios. Então, vamos lá. Os tesouros que são fruto de desonestidade nada valem, mas a justiça livra da morte. Então, ele está nos dizendo assim, pessoas que juntam tesouros,
com desonestidade, isso é muito ruim, não vale nada. Mas quando uma pessoa trabalha com a justiça, livra da morte. Morte do quê? Estou falando de várias mortes aqui. Morte espiritual, morte carnal. Às vezes você fala assim, mas tem pessoa super do mal, que faz coisa muito errada, que explora as pessoas e não morreu. Bom, primeiro, todos os seres humanos, sejamos honestos, desonestos, a morte carnal vai existir. Ele está falando mais de uma morte espiritual, que ela é muito mais danosa, com certeza, do que a morte carnal, a morte de carne, quer dizer, a gente realmente, isso é uma roupagem que a gente tem por um período. Você compra uma roupa, por exemplo, e a tua roupa, você compra uma peça de roupa e ela tem uma vida útil com você. Nosso corpo também tem uma vida útil conosco, mas não significa que você morreu. Mas quando você olha só para a vida aqui na Terra, somente para bens materiais, e passa os outros para trás, faz coisas desonestas para obter isso, é muito imprudente, porque pessoas, às vezes você faz 1000 coisas achando que vai viver 100 anos e amanhã você tropeça. Então, e aí você matou também o seu espírito, a sua alma vai sofrer com isso. É disso que ele está falando. O versículo 3. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Aí está falando aqui de riqueza aqui da terra também, tá? Então, as mãos preguiçosas, pessoa preguiçosa, ela não quer fazer nada, cada dia ela vai ficar mais pobre. Porém, as mãos laboriosas lhe produzirão riquezas. Mas tem gente que tem dinheiro porque o pai tem, porque o marido tem, ou porque a esposa tem, e ele não faz nada. Então, ele vai ser sempre um sugador, porque quando uma pessoa ela vive só em função de outras pessoas, ela não tem o inconsciente dela, ou seja, o consciente dela já vive, uma pessoa vive meio amargurada, porque o ser humano que não dá frutos se sente, como que poderia dizer, uma pessoa que não tem poder, ela se sente. Quando você depende 100% de outras pessoas, o sentimento não é bom. Por que o sentimento não é bom? Porque você se sente incapaz. A autoconfiança fica minada. Então, uma pessoa, quando ela produz, é como um jardim, você fica feliz, você se sente produtivo, você se sente útil. O ser humano não foi feito para não produzir, porque quando ele não produz, ele se sente murcho. Ainda que ele tenha tudo nas mãos, ele se sente infeliz, porque ele deveria estar produzindo. Então, a pobreza também espiritual, ele está falando. Aqui, isso podemos também explicar dessa forma. As mãos preguiçosas. Agora, o versículo 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então, de repente, você plantou e na hora de colher vai dormir. Então, isso é ruim. Causa vergonha para o pai, para a mãe, para si mesmo. Aqui fala muito de você causa vergonha para o pai e para a mãe. Eu entendo que uma pessoa, ela muitas vezes nem percebe, mas quando ela vive nessa posição, ela se sente mal consigo mesma. E às vezes é uma pessoa amarga, uma pessoa ranzinza, uma pessoa... Porque ela se sente no íntimo dela, ela se sente incapaz.
Então, as mãos preguiçosas, nós já falamos, tá? Versículo 6. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. Entenda, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. Então, pessoas justas têm bênçãos, bênçãos divinas, ou seja, ele vive numa energia melhor, uma energia frutífera. Pessoas perversas, da boca delas sai brutalidades, ou seja, sai palavras maléficas que não ajudam, só prejudicam os outros e ela mesma. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Então, se você é sábio de coração, você aceita os mandamentos. Quais são os mandamentos? São sempre palavras bondosas de crescimento, de luz e de paz. Quando as palavras são de que prejudica as demais pessoas, isso é maldade, isso arruína a própria pessoa. Versículo 9. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades, assim como a boca do insensato o leva à destruição. Perceba, gente, tá dizendo, ou leva à distribuição, então a própria boca do insensato leva à destruição. O insensato pode causar prejuízo a outras pessoas, sim, por isso ele é destruído, porque ele causa maldades e coisas ruins para outras pessoas, e isso volta para ele em dobro, em triplo, e aí vai. Versículo 11. Os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Então, quando você encontra um justo que te dá conselhos, que te ajuda a vencer, ele é onde diz aqui, o lábio do justo são fonte de vida, porque ele te ajuda a viver mais, a crescer, a bondade. Então, ele é fruto ele traz frutos de vida. Quanto aos ímpios, a boca dos ímpios abriga violência. Então, como você vai, então, descobrir se uma pessoa é justa e se uma pessoa é um ímpio? Quando você tem um problema, se você realmente precisa conversar com uma pessoa, que a primeira pessoa você deve perguntar para você o que você vai fazer. Quando você não sabe o que você vai fazer, você não tem respostas, você pergunta para Deus. Quando você não tem a resposta, não está claro para você, você pergunta para o próximo, para outras pessoas. Então, muitas vezes, nessas situações, as pessoas acabam caindo em desgraça por ouvir pessoas que não deveria. O ímpio, no caso. Então, se você precisar de um conselho em relação a alguém ou alguma outra coisa, se esse conselho de alguém for para crescimento, para ajudar, e você vê que os frutos daquilo que foi falado vai ser benéfico para você e para os outros, isso é bom. Se uma pessoa te dá um conselho, que você vê que o resultado daquilo, uma vez posto em prática, daquele conselho que a pessoa vai te dar, se isso prejudica outra pessoa ou outras pessoas, então você precisa desconsiderar porque foi da boca de um insensato ou de um ímpio, porque vai ser prejudicial para outras pessoas e vai voltar para você. Então, é sempre aquela ordem, você procura, quando numa situação, pergunta para o seu interior o que fazer. Quando você não consegue, você pergunta para Deus e depois você pergunta para os outros e ainda tem que tomar esses cuidados.
Versículo 12. O ódio provoca contendas, ou seja, o ódio provoca iras, brigas, coisas, maldades. Mas o amor cobre todas as transgressões. Então, o amor joga fora todo medo e toda maldade. Então, trabalhe sempre com amor, busque o amor, se conecte a Deus. Versículo 13. Nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Então, está dizendo aqui que pessoas prudentes vão falar, vai sair frutos da boca dela, vai sair palavras e situações sábias, mas a vara da repreensão para as costas do desajuizado. Então o imprudente, o ímpio. Então, a vara seria as dores, né, os resultados negativos para a pessoa que age com imprudência, que age sem sabedoria. Por isso, nós estamos, então, na dose de sabedoria diária, para nós sabermos como nós nos movimentar. Então, dá um like aí, se está gostando, e isso vai ajudar você e outras pessoas. Curte o canal também e se inscreve, porque em outros momentos eu vou trazer outros assuntos, e nesse em especial nós estamos aí para 31 dias com você. Os lábios acumulam, no versículo 14, os lábios acumulam conhecimento, mas a boca do nécio é um atalho para a ruína. Precisamos buscar no dicionário, mas pela conotação da frase, é a boca insensata, a boca de uma pessoa que não sabe o que está falando, uma pessoa maldosa, ela provoca ruína. Então, se você tem pessoas assim do seu lado, você precisa, então, fazer uma faxina nas suas amizades e, de alguma forma, deixar essas pessoas viverem a vida delas e você viver sua própria vida. Claro que, às vezes, por questões familiares, às vezes, se você tem pessoas que agem errado ou que são maldosas, que são da sua família, você não tem como deixar. Você precisa, então, de alguma forma, se blindar em relação a essas pessoas, fazer orações para você e também para elas, você mudar o seu comportamento, não ouvir, evitar ouvir essas pessoas. Então, se você não tem como evitar, você muda de assunto, traz um assunto benéfico, traz a felicidade para a mesa. E, talvez, se você realmente vive em situações assim que você não consegue sair, você vai precisar agir com inteligência, com sabedoria e trazer, quando os assuntos forem prejudiciais para você, para sua família, até mesmo para aquela pessoa que está falando, você procura, então, trazer assuntos diferentes, assuntos que edificam para a sua mesa, para aquela conversa, e aí você vai anulando esses assuntos, coisas que vão ser prejudiciais para você e para a própria pessoa. Os bens no versículo 15, os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação do pobre. Então, veja bem, os bens dos ricos são sua cidade fortificada, porque a riqueza é muito boa, a riqueza de Deus. Então, as pessoas que já desenvolveram o trabalho e que conseguem acessar a riqueza, ela consegue gerar trabalho, gerar movimento, onde as pessoas são beneficiadas também. Ninguém é rico sozinho. E ele diz assim, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. Por quê? A pobreza realmente é humilhante. Por exemplo, você quer fazer uma viagem, você não tem condições. Até aí tudo bem.
deixar passar. Mas uma situação de saúde, por exemplo, você não tem recursos e aí você tem que se humilhar, pedir, e você se sente mal por não poder ajudar ou fazer as coisas que precisam ser feitas por não ter recurso financeiro. Então, a riqueza, por muitas vezes, foi colocada para nós como sendo algo ruim. Sim, nós tivemos ricos que não eram ricos, então, pessoas que roubam pessoas, pessoas que escravizam, pessoas que usam as pessoas e elas têm recurso financeiro, elas são pessoas endinheiradas, mas não são pessoas ricas. Então, não são esse o tipo de rico que você precisa pegar como teu mentor ou como se espelhar em pessoas assim. Muito pelo contrário, são pessoas passivas de, como fala, de gente ter dó dela, compaixão. Mas isso não significa que a riqueza tem. Então, nós fomos criados que a riqueza era ruim, não. Pelo contrário, a riqueza é de Deus. Deus é beleza, Deus é amor. Então, onde tem riqueza, tem jardim, tem frutos, tem frutas, tem alimentos, tem comida no prato, tem a abundância. Então, a riqueza é benéfica. A pobreza, não. A pobreza foi o que colocaram na cabeça das pessoas para que elas sejam pobres, para então ser melhor manipuladas. Então precisa ver isso. Se você está passando por situação difícil, saiba que você é uma centelha divina e assim como diz na parábola do grão de mostarda, ele está se referindo a você. Você é como um grão de mostarda, pequenininho, você pode ser plantado. Uma vez plantada em você a ideia de que você pode ser rica, pode ser rico, você pode criar, você pode plantar, você pode germinar e você ser a planta, ser doadora, ser o exemplo, talvez para sua família, talvez para o seu bairro, talvez para a sua cidade, talvez para a nação. Que você tendo uma ideia, você trabalhando com isso, tendo Deus no seu coração, entendendo que as riquezas de Deus são para você, foram feitas para nós, você é uma pessoa rica e pode sim desenvolver riquezas materiais aqui ainda na Terra. Então, trabalhar o teu interior não é só para você ter uma vida eterna, mas ter uma vida eterna e reinar em si desde já. E ser um exemplo para você e para sua família desde agora. Então, a riqueza é para você, usando de sabedoria. Versículo 16. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduz ao castigo. Então, veja bem, o salário do justo. Inclusive, eu aprendi nessa parábola das sementes, do grão de mostarda, que o salário, por exemplo, ele precisa ser plantado, porque se você come o salário, ele é uma semente. Então, digamos que você ganha 5.000 reais, 2.000, você precisa plantar ele para ele te dar mais frutos. E aí você come os frutos e não o salário, porque o salário é uma semente. Aí aqui diz que o salário é engraçado porque falou disso aqui, eu estava vendo essa parábola hoje. E aqui nós estamos falando do Provérbios 10, que fala no versículo 16, fala exatamente isso. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas a renda dos perversos o conduz ao castigo. Então, se a pessoa age de maneira errada, tirando dos outros, ela vai ter mais castigo, ela vai ter mais problemas. Versículo 17. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros.
Por quê? Lembra que nós falamos agora há pouco de você ter pessoas negativas na tua vida, pessoas que são prejudiciais? E aqui o que fala, né? Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha o caminho de si e dos outros. Então, se são pessoas que você não consegue sair da vida deles, você precisa ser o arrimo para tirar essas pessoas, para que ela não desvie a ela e você também. Versículo 18. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha calúnia é insensato. Veja bem. Então, quem esconde o ódio, pessoas que estão com raiva de você, estão com ódio, esconde e aí entra naquela de falsidade. Primeiro, essa pessoa não aprendeu a dominar as emoções, a transformar aquilo de raiva em amor. E aí, quando você percebe, e nós humanos, a gente tem um catalisador, alguma coisa assim, uma sensibilidade, que nós percebemos quando uma pessoa, ela está com raiva de você, ou ela tem algo contra você e está agindo de falsidade. Então, precisamos nos afastar desse tipo de pessoas. Quem espalha calúnia é insensato. Espalhar calúnia, espalhar mentira é insensato. E o que acontece? Muitas pessoas agem dessa forma, talvez achem engraçado. Eu não sei ao certo porque tem pessoas que mentem. O que ela sente no seu íntimo, qual que é o objetivo dela. Mas a verdade é que pessoas assim, elas podem causar danos irreversíveis na vida de outras pessoas. Então, devemos, sim, evitar pessoas mentirosas, pessoas que fazem calúnia. Por quê? Uma pessoa, quando você percebe que ela é mentirosa, ela mentiu em relação a outra pessoa, ela mentiu para você. Então, entenda, se ela mentiu sobre outra pessoa, ela vai mentir sobre você também. Sendo uma pessoa da família, nós devemos, então, nos empenhar, alertar e mostrar para ela onde ela está errando, que o caminho não é esse. E até mesmo uma pessoa que você tem liberdade de falar com ela, você deve conversar e tentar ajudá-la. Mas, claro, se é pessoas que você não tem essa liberdade, afaste-se dela, porque ela vai ser prejudicial para você. Versículo 19. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Então, veja bem, a pessoa fala demais, normalmente ela tem um problema de autoestima, ela quer aparecer. E quando ela faz isso, ela quer aparecer demais, ela não se importa com o que ela está falando. Muitas vezes ela fala só para ser engraçada, mas não tem noção, não se importa com os problemas que venham a ser causados pela fala dela. E isso é prejudicial também. Então, se você fala demais, entenda que falar demais coisas desnecessárias pode ser muito prejudicial para você e para os outros. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. O que é uma pessoa prudente? Às vezes nós precisamos repreender uma pessoa, mas primeiro vamos entender o que está por trás daquilo. Por que ela agiu daquela forma? Então, a prudência é você analisar a situação antes de dar a sua opinião, antes de tomar uma decisão. Isso é prudência. Versículo 20. A língua dos justos é prata de melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Então, a língua do justo é prata de melhor qualidade, porque o justo, quando ele fala, ele analisou antes, ele entendeu o que pode ser bom para você ou não, ou naquela fala dele, o que vai ser de bom para as pessoas que vai escutar e o que vai ser de ruim. Então, ele só vai falar, ele vai dar as informações que sabe que pode ajudar as pessoas, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Então, quando uma pessoa ela fala, e ela fala de coisas como nós falamos ali no início, que vai prejudicar outras pessoas, isso é do mal, então não tem nenhum valor. Versículo 21.
As palavras dos justos alimentam muitas pessoas. Porque alimento da alma, alimento do espírito, alimento de sabedoria. Foi para isso que eu te chamei aqui, para nós ouvirmos sobre a sabedoria, porque aqui o Provérbios é sabedoria milenar. Então, para isso que eu te chamei aqui. Então, as palavras dos justos alimentam pessoas, porque é o nosso alimento espiritual, o nosso alimento mental. Assim como você se alimenta de arroz, feijão, não sei o que você come, mas você precisa se alimentar todos os dias, seu café da manhã, almoço e jantar, e mais algumas refeições, algumas pessoas fazem, outras não. Nós, espiritualmente, nossa mente, nós precisamos alimentar nossa mente de informações que sejam benéficas e que vão gerar frutos comestíveis, frutos que nos rendem valores, frutos do bem. Então, é necessário nosso alimento. Mas os insensatos morrem por falta de prejuízo, por falta de juízo. Mas os insensatos morrem por falta de juízo. Então, o insensato, ele não escuta a palavra do sábio. O insensato, ele entende que ele já sabe tudo. E aí ele cai no buraco, porque simplesmente uma palavra simples, parar para perguntar, ele seria avisado que lá embaixo teria um problema sério, teria um buraco. Versículo 22. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Então, a bênção do Senhor, a bênção de Deus, está conectada a Deus. Perguntar para Deus. Ele produz riquezas e não provoca nenhum sofrimento. Então, muitas vezes nós quebramos a cabeça, nós tentamos resolver situações sem perguntar para Deus, e Ele está aqui conosco o tempo todo. Só que ele só nos ajuda se a gente pedir, se a gente perguntar. Caso contrário, ele acha que você está tudo bem com você. Versículo 23. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Então, o insensato praticar maldades, para ele se diverte com isso. Mas o ser humano verdadeiro, inteligente, deleita-se com a sabedoria, porque a sabedoria, ela te traz frutos, é muito mais benéfico você trabalhar com a sabedoria do que com a insensatez. Versículo 24. Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. Então, aquilo que ele teme, o ímpio, quanto mais ele temer de uma coisa, aquilo mesmo te acontecerá. O justo esperam-lhe será, o que os justos esperam lhe será concedido. Então, aqui entra muito aqui. O ímpio, o que é? Ele só pensa maldade, ele só pensa no pior. Então, aquilo vai acontecer com ele. E o justo, inteligente, sábio, ele vai saber o que ele quer da vida. Então, ele pensa em coisas que acrescentam para ele. Isso também vai ser dado para ele, vai ser acrescentado, vai ser contabilizado para ele. Aqui entra muito parecido com a lei da atração. Veja bem, o que você pensa te acontece. E quando nós pensamos só nas coisas negativas, nós estamos pensando no lado ímpio, né? Então, quem acredita em Deus acredita na sabedoria, quem acredita em Deus e entende a sabedoria, vai mudar seus pensamentos e vai esperar coisas melhores para a sua vida. Versículo 25. Como passa a tempestade? Como passa a tempestade? Versículo 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo permanece firme para sempre. O que significa? O perverso, as pessoas esquecem ou condenam, apagam ele da vida, da história. O justo permanece para sempre. Os ensinamentos justos. Veja bem, nós estamos aqui com uma Bíblia que eu acredito que ela foi escrita há mais de 2000 anos. E isso permanece para sempre aqui, nos trazendo e nos mostrando como sendo coisas atuais, né? Ensinamentos atuais que nos servem para nossas vidas hoje.
Versículo 26. Como o vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. Então, se você supervisiona o preguiçoso, é muito ruim. Então, digamos, você tem funcionários, você precisa supervisionar aquele preguiçoso. A pessoa falta, inventa uma história, cada dia tem uma história diferente, e isso é ruim para a pessoa que está supervisionando. É como se jogasse vinagre nos olhos ou fumaça. Versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência. Então, o que é o temor do Senhor? É sabedoria. Mas o temor do Senhor prolonga nossos dias de nossa existência, mas o tempo de vida do perverso será abreviado. Versículo 28. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios não darão em nada. Darão em nada. Versículo 29. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros. Entretanto, será destruição de todos que praticam o mal. Então, vamos lá. Versículo 29. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros. Porque sendo você uma pessoa íntegra, conhecendo a sabedoria, você vai entender quem criou tudo, quem criou os céus e a terra, inclusive você. Então, se você anda no caminho de Deus, no caminho do Senhor, Ele é teu refúgio. Entretanto, será a destruição de todos que praticam o mal. Óbvio, se você pratica o mal, você não está caminhando no caminho de Deus. Versículo 30. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será estipada. Versículo, de novo, fala que a boca do justo produz sabedoria, traz sabedoria, é criação, né? Os lábios justos sabem como falar agradavelmente. Entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidade. Então, entenda, as palavras, elas têm um poder extraordinário, sejam elas positiva ou negativa. Então, se nós sabemos que nossas palavras, elas são proféticas, na verdade. Nós temos esse poder. Então, por não entender o poder que nós temos, agimos, às vezes, de maneira insensata. Nossas palavras, muitas vezes, por exemplo, quando você está brava, você está com raiva, nunca diga naquele momento coisas que nunca mais farei isso. Ou, sabe, quando você toma decisões, quando você está brava, com raiva, não pode. A pior coisa que você pode fazer, porque vai sair palavras da tua boca, e essas palavras, elas saem carregadas de emoções. Carregada de emoções, que as emoções, elas criam as coisas. Por isso, nossas palavras são vivas e proféticas. Então, se você diz alguma coisa em relação a outra pessoa, ou dizendo do teu coração que você tem raiva, que você não vai fazer mais isso, que são coisas que prejudicam outras pessoas, você precisa vigiar os seus pensamentos e orar, e depois você tomar decisões. Que quando tomamos decisões, momento de calor, de raiva, de medo, ou numa situação estressante, esses são os momentos que você acaba profetizando coisas na sua vida que você realmente não quer. Então, o melhor conselho que eu poderia te dar é, quando você se sentir pressionado, pressionada, com raiva, com medo, mas que você pode tomar uma decisão daqui a 10 minutos, 5 minutos, ou amanhã, a melhor coisa que você faz, primeiro contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Só
essa coisa de você mudar um pouco o teu pensamento do foco daquilo que está acontecendo com você no momento, isso já te ajuda muito a você não tomar decisões, não profetizar maldades na tua própria vida. Porque quando nós tomamos decisões desse tipo, a gente só vai estar prejudicando a nós mesmos. Sim, prejudica outras pessoas, mas nunca o prejuízo daquela pessoa é maior do que o seu. Ainda que você queira que a pessoa se ferre, se você pede isso num momento de muita raiva, de muito estresse, que é o momento de criação, você vai conseguir isso. Mas tenha certeza que aquilo, que tudo é semente. Aquilo que você plantou vai vir 10 vezes mais para a sua vida. E não é isso que você quer. Então, deseje sempre o bem para aquelas pessoas, ainda que ela te machucou. Porque, já que é uma semente que pode voltar em dobro para você, ou 10 vezes mais, pratique sempre a bênção. Não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Pratique a bênção, porque se você perdoar, é o perdão, né? Porque perdoar é sempre uma bênção para você. Perdoar, às vezes a pessoa, ela te machuca e ela está esperando que você tenha aquela reação. Às vezes é exatamente o que ela quer. Que você tenha uma reação de fúria, que você vá para cima dela porque ela quer arregaçar com você. E aí a pessoa faz uma situação lá que ela esperava isso de você, e você olha e você busca Deus, conversa com Deus e deixa ela falando sozinha, e depois você abençoa. Imagina, essa pessoa, ela tem que pegar aquela raiva que ela estava, aquela energia ruim que ela jogou para você, volta tudo para ela. Porque agora você não pode falar que volte para ela. Não, é você trabalhar a tua energia positiva, porque quando a energia, você está aqui, então você está com a tua energia positiva, você está blindado. A pessoa te jogou aqui aquela energia, aquela raiva, aquele ódio, veio para cima de você, bateu na tua muralha. Vamos pensar num vidro assim, espessura grossa, que está te protegendo de amor, de compreensão. E aí a pessoa jogou aquela raiva, volta para ela. E às vezes, dependendo da pressão com que ela mandou, volta 10 vezes mais. Agora, se ela jogou essa raiva e você abriu sua porta e deixou entrar no seu coração, você vai explodir com ela, você só vai gerar mais raiva, vai gerar mais insensatez, mais desgraça na sua vida e na dela. Então, é assim, por isso que Jesus falou, com quantas vezes que você precisa perdoar? 77, né? 77 vezes 7, se necessário, ou seja, perdoai sempre, porque o único beneficiado é você. Então, nossa live agora, já estamos com 43 minutos aqui no YouTube. Gente, compartilha. Vocês percebem que o que foi falado aqui, muita gente pode salvar a vida de muitas pessoas, tanto na vida profissional, quanto na vida conjugal, quanto na vida pessoal. Muitas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. E elas fazem pensando que estão se protegendo. Então, por favor, compartilhe com essas pessoas, porque é muito importante para elas. É muito importante essas pessoas tenham esse conhecimento. E também você leia provérbios, estude, faça vídeo também, faça stories. Você faz o teu, me diz o que você entendeu disso aqui, vai lá no meu Insta também, e comenta nesse vídeo, me manda direct, me pergunta. Tá bem, gente? Um beijo, até amanhã. Então, amanhã ao 12h12, estarei aqui com você de novo. Um beijo no coração, Silene, com você.